todos, muito obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Carol Vieira, trabalho com comportamento, imagem e posicionamento. E hoje a gente vai falar sobre as nossas emoções e o quanto elas impactam na nossa autoimagem, ou seja, como nós nos vemos. Às vezes a gente acha que a gente é uma coisa e às vezes não é. Vocês vão entender melhor isso que eu estou falando aqui para vocês. Antes eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou de São Paulo, mas vim para cá criança, trabalhando de criança. E depois passei um tempo aqui, me formei, voltei para São Paulo, depois voltei para cá agora, vai vir de São Paulo. Sou mãe da Ana Clara, uma menina linda de 14 anos. Já fiz diversos cursos, sou formada em comunicação social, com ênfase em marketing, mas depois eu me especializei em psicologia, psicanálise, linguagem do corpo, visagismo, microexpressão facial, porque o comportamento humano sempre foi algo que me encantou. É aquela vez que eu começo a ler e não consigo mais parar de ler, de estudar, de ir atrás. Isso me fascina muito. E eu trouxe isso para minha carreira, então eu acabei juntando muitos dos cursos que eu fiz, muitas experiências que eu tive, já trabalhei em multinacionais também, então já trabalhei também muito como consultora de imagem, ainda faço esse tipo de trabalho, mas de uma forma agora muito mais pontual, trabalhando mais no posicionamento, o autoconhecimento das pessoas e dentro também agora da psicanálise, que a psicanálise acabou ali me fisgando, que inicialmente era para ajudar mais as pessoas, ajudar de dentro para fora, não só ali com a roupa, com a estética, mas é algo que não tinha como eu deixar de fora. Então, algumas pessoas pediram para eu começar a clinicar, então eu comecei a clinicar também com a psicanálise e linguagem do corpo. Linguagem do corpo vocês vão entender um pouco aqui também, que eu vou mostrar para vocês, mas é o que o nosso corpo conta para nós, sobre o nosso inconsciente, quem nós somos, o que nós sentimos. Então, tudo que nós temos na nossa fisiologia, nada disso é à toa. Tudo isso foi criado desde o ventre da nossa mãe e depois também a partir da epigenética. A epigenética é o ambiente que acaba moldando a gente. Então, onde nós vivemos, isso o que acontece? Acaba criando uma reação dentro de nós que acaba moldando o nosso corpo, o nosso rosto e, lógico, as nossas emoções e a nossa autoimagem. Fica sobre você que não é real. Às vezes a gente acredita em algumas coisas, em algumas histórias que as pessoas contam e a gente acaba levando isso na nossa mochilinha para o resto da vida. Ah, porque você é incapaz, ah, porque você não presta para isso, ah, porque você não consegue, porque você não tem talento, sendo que na verdade é uma fala que às vezes, infelizmente, acaba ficando no coração. Mas quem é você de fato? Será que você realmente sabe? Eu já atendi muitos clientes que achavam que não tinha muito potencial e aí quando eu fiz a análise delas, a análise tanto facial quanto corporal, elas descobriram o quão incrível elas eram. Teve uma cliente que eu atendi, essa cliente de São Paulo, eu atendo online e presencial, esse foi o atendimento presencial. Ela pediu para mim um serviço que é o Closet Detox. Então a gente vai no armário da pessoa, a gente olha tudo que tem e começa a experimentar as peças. E funciona também como terapia, porque ali a gente vai conversando, ali eu vi muitas dores dela, inclusive algumas que ela nem falou, mas eu pude observar. E uma das coisas que incomodava ela, a gente foi em frente ao espelho, porque ela ficava incomodada ali com as roupas. E a gente foi em frente ao espelho. E eu falei pra ela, o que tá te incomodando? Mostra pra mim. Ai, Carol, essa barriga. Ai, porque eu tenho muita barriga, olha aqui. Eu falei, peraí, me mostra essa barriga. Aí ela virou de lado no espelho, aqui minha barriga. Eu, pera um pouco. Inclusive minha xará, Carol também, ela. Eu falei, Carol, alonga a coluna, estica a coluna. Mãe de 2 crianças, e a menorzinha não tinha nem um aninho ainda. Então ainda estava ali no momento recém, vamos dizer, ali, puerpério, né? E aí eu falei, estica a coluna. Alonga a coluna, alonga ali os teus chakras, seu centro de energia, se conecta a Deus, ergue a sua cabeça. Aí ela fez, esticou a coluna, ficou ereta, eu falei, olha no espelho, cadê a tua barriga? Não tinha barriga, não tinha. Era apenas o quê? A postura dela. Então, era como ela estava se posicionando, era como ela se via. Gente, o gatinho já é da casa, tá? Então, será que às vezes, quando você se olha no espelho, quando você fala alguma palavra para você, será que essa palavra é real? Será que de fato essa palavra representa quem vocês são, ou quem vocês querem ser, onde vocês querem chegar?
Eu às vezes me pego também falando palavras, por exemplo, às vezes acontece alguma coisa que o Rafa, idiota, tinha que fazer. Não, pera, que idiota que é? Não, você tá orgulhosa, que idiota que é? Não. Porque as palavras, elas têm muito poder, e elas vão ali encroando em nós. Então a gente precisa tomar cuidado com as palavras que nós repetimos e também com o que nós ouvimos. O que vocês enxergam aqui? Uma velhinha ou uma menina? Uma menina. Menina? Alguém enxergou velhinha? Ninguém? Eu enxergo as duas. Mas você não conhecia. Eu já conheci de outra situação. Você viu as duas? Eu só venho. Tentem achar a velhinha. Nada? Ó, vou mostrar pra vocês. Ai, achei. O queixo, a boca, nariz, mas não a verruguinha. Os olhos e aqui a testa. De costas eu vi. Conseguiram? Agora dá pra ver. Agora eu vi. A nossa autoimagem é a mesma coisa. Lembra que eu acabei de contar pra vocês da barriga da Carol, minha chará? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente decide como a gente quer se ver. Tem pessoas, por exemplo, já peguei um caso que a moça fez uma dieta mirabolante. Ela chegou no peso ideal, no corpo ideal. Depois ela voltou regrediu. Por quê? Porque na mente dela, na autoimagem dela, ela não se via daquela forma. Ela não mudou todos os hábitos necessários. Então, quando você não se vê, o que acontece? O teu inconsciente fala, não, você não pode. Por que você está fazendo isso? Tá bom, você vai até chegar lá, mas depois você vai voltar. Por quê? Porque não se via daquela forma, não se sentia merecedora. Então percebam o quanto as nossas ações, a nossa forma de agir, o que a gente pensa, o que a gente sente, influencia também no nosso comportamento. E tudo que nós vemos atinge diretamente o nosso sistema límbico. Essa bolinha que tem aqui é o hipotálamo. Ele é uma das partes do nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções. Então, tudo que nós vemos, nós temos os 5 sentidos, né? Visão, tato, olfato, audição, paladar. Tudo isso impacta de uma maneira muito forte o nosso sistema límbico. E principalmente a visão. Principalmente a visão. Tem aquele ditado que os olhos são a janela da alma? É bem isso. Porque os nossos olhos, inclusive, eles não têm filtro, eles não têm barreira. Vocês sabiam que a nossa pupila, que é essa bolinha preta dos nossos olhos, na verdade ela não é preta. É um túnel. É oco. Vocês sabiam disso? É oco. E a luz, o que nós enxergamos, é tudo luz. O que acontece? Aula de ciências. O que acontece? Vai direto no nosso sistema límbico. Por isso que quando nós vemos alguma coisa, a nossa reação é instantânea. Porque o nosso sistema límbico já agiu. E quando ele reage, ele entra em contato com o nosso hipotálamo, que acaba liberando alguns hormônios no nosso corpo. Por isso, a autoimagem, por exemplo, a gente se olha no espelho, o que nós vemos, por isso que é importante a gente cuidar do que nós vemos, do que nós ouvimos, dos perfumes também. A autoimagem, o que ela é? É você ter uma boa percepção de si mesma. Então, se você não se cuida, você vai no espelho. O que você vê? É algo que te agrada ou é algo que não te agrada? Isso vai impactar no teu sistema límbico. E isso pode desencadear, inclusive, através da emoção, desencadeia, joga algumas químicas no organismo, e aí são os hormônios, e a partir disso pode desencadear até, inclusive, algumas alergias, alguns sintomas. Por quê? Por conta da forma de como você se viu, de como você processou aquilo, tá? Talvez esteja meio confuso agora, mas vai fazer muito sentido para vocês ao longo aqui da apresentação, tá bom? Então, essa percepção que nós temos, é importante que vocês tenham uma clareza muito forte de qual relevância ela tem para vocês. Então, eu dei aquele exemplo no começo de uma pessoa, né, que fala alguma coisa sobre você. Quando você sabe quem você é, quando você tem uma autoimagem positiva, você tem seus valores muito bem ali alicerçados, o que te falarem não vai te afetar negativamente, porque você vai saber que é só uma fala, que não é você. Então, quanto vocês sabem de vocês?
O quanto vocês têm essa percepção clara de vocês? Eu vou falar agora um pouquinho aqui para vocês sobre o diagrama facial e corporal, o DFC. O DFC foi um método que eu criei com base de todos os estudos que eu realizei, tanto de linguagem do corpo, que trabalha muito inclusive sobre doenças psicossomáticas, trabalha também a questão da microexpressão facial, então são aquelas pequenas expressões que nós fazemos e que todo mundo percebe, mas é algo muito inconsciente, a não ser que seja algo assim, ai, nossa, ela tá dando risada, né? Mas é uma risada genuína ou não é? Dá para saber através da microexpressão facial. Inclusive existe um programa também que chama FEX. O curso que eu fiz foi com esse programa, FEX, que é utilizado em aeroportos, o FBI utiliza também. Ele é bem interessante, eu acabei unindo aqui. O visagismo, que é a leitura da feição e como você aplica as linhas e as formas na sua beleza para você se posicionar. E também a morfopsicologia, que trabalha com essa questão de como o corpo, o seu rosto, como você é moldado ao longo do tempo através das suas emoções. Inclusive possui teste científico, tá? Esta sou eu, em diferentes fases. Por que eu quis trazer aqui para vocês? Porque em cada posicionamento, em cada imagem, eu trago uma mensagem diferente. Vocês conseguem perceber isso? Uau, adorei, de cabelo e curtinho. De cabelo longo é uma mensagem. É uma mensagem mais despojada. Eu estava muito ali enfranhada na área da moda, ia para os desfiles, São Paulo Fashion Week, levava cliente. Então é uma vida bem dinâmica, trabalhando com tendências. Então a minha imagem ali tem tudo a ver, posicionada. O que aconteceu? Eu comecei a mudar, comecei a buscar novos objetivos. O que eu fiz? Eu mudei a minha imagem, mudei o meu posicionamento. Por quê? Toda vez que eu mudo o meu posicionamento, novas portas se abrem. E foi isso que eu fiz. Cortei o cabelo bem curtinho, doei até o cabelo, porque ele estava enorme. Então, eu achei que eu ia ficar, mas ai meu Deus, vou cortar curtinho, né? Eu tinha um apego pro cabelo, gente. Esse cabelo, ó, de anos cultivando longo. Mas foi por uma boa causa, eu fiquei muito feliz de poder doar. E aí eu cortei curtinho. Por que eu cortei curtinho? Porque eu quis começar a caminhar por outros caminhos. E um desses caminhos, inclusive, era dar palestras. Até então eu não dava palestra. Dava assim, fazia alguns encontros em lojas, era algo assim muito menor. Mas eu queria palestrar em empresas, em indústrias. E aí eu cortei curtinho e foi quando eu comecei, inclusive, a palestrar. Palestrei até em indústrias farmacêuticas, então foi assim, foi muito bacana. Foi um divisor de águas. Foi uma realização. Eu falo que foi um presente de Deus, porque parece que eu decidi, cortei o cabelo, mudei o meu posicionamento, eles entraram em contato comigo. Eu não fui atrás. A primeira palestra que eu dei, indústria farmacêutica, não fui atrás. Eles vieram atrás de mim, por conta do meu posicionamento. E aqui a imagem atual. Não vou falar ainda o objetivo. Aí na próxima vez eu conto para vocês quando eu mudar de novo. Senão perde a graça. Fiquem com a curiosidade aí. E olha quanta coisa eu consegui fazer por conta do meu posicionamento, gente. Então, já dei entrevista para televisão, tive inclusive um quadro já na televisão, na Rede Século XXI, aqui em Valinhos. Fui convidada também para dar entrevista na Jovem Pan, palestras, enfim, balanço geral, aqui na Vogue, na época que eu estava com cabelão. Então, o meu posicionamento, me conhecer, abriu muitas portas para mim, abriu muitas oportunidades. E muitas delas caíram no meu colo. Mas por quê? Porque eu estava posicionada, porque eu sabia quem eu era e eu utilizei todo o meu potencial ao meu favor. Eu deixei em maior evidência os meus pontos fortes. Por isso o autoconhecimento é importante. E trouxe esse exemplo aqui, eu gosto muito dessa foto, porque mostra muito como uma imagem, como você se cuidar, como você se posicionar, transforma a tua imagem e abre portas. Do lado esquerdo, o que vocês imaginam? Vocês imaginam qual profissão para ela? Dona de casa. Não, deixa de ser, né? Exatamente. Professora. Professora. E a segunda? Qual que é a profissão?
advogada. Então, olha só, será que a imagem faz diferença, gente? Será que fez diferença na autoestima dela? Com certeza fez, com certeza. E o que foi feito? Foi utilizado também alguns mecanismos que vocês também podem utilizar. Ou seja, as cores, então o cabelo dela foi mudado. Ah, eu preciso mudar a cor do cabelo? Não, só se você quiser, depende do seu objetivo, da sua intenção, tá bom? Ela passou uma leve maquiagem, se vocês perceberem, ela não está carregada de maquiagem. A maquiagem dela está muito leve, está bem natural, mas valorizou os pontos positivos dela. Inclusive até o lábio. Quer dizer que ela não tinha tanto lábio assim. O corte do cabelo também, então um cabelo mais sério, tanto que deu uma ar mais de executiva. Já deu um outro aspecto na imagem dela. E os acessórios para as mulheres ajudam bastante. Os homens também têm, mas é menos. Né? Homem é mais assim, um relógio, uma correntinha mais delicada, óculos. Então são menos elementos do que as mulheres. Mas também podem ser usados. E como que a gente faz essa leitura? A gente faz através das linhas, das formas e das cores. Aqui eu trouxe algumas linhas e formas para vocês, por quê? A partir dessas linhas e formas, a gente consegue interpretar as pessoas. Isso aqui é utilizado, inclusive, em logomarcas, nas empresas, em campanhas de publicidade. A todo momento vocês são impactados com essas linhas, essas formas. Ou seja, a todo momento vocês são impactados por mensagens subliminares que vocês nem têm ideia. Sabe quando vocês olham alguma campanha, alguma coisa e falam, eu quero comprar, mas por que eu quero comprar esse negócio? Porque tem uma mensagem subliminar mexendo ali com a sua cabeça. Então, essas linhas mais curvas, mais arredondadas, elas são mais suaves, mais femininas. Tem uma energia yin, uma energia mais feminina, de leveza, de suavidade. Já as linhas retas, que é que a gente tem a horizontal, que a gente acaba formando o retângulo e o quadrado, já são linhas masculinas, linhas yang, de força, de poder. Então, são linhas de estrutura. Um blazer, por exemplo, ele é uma linha o quê? Uma linha reta, uma linha reta. Por que, inclusive, agora, isso eu tô com uma birra, gente, todo mundo, porque tem que usar blazer, porque mulher tem que usar blazer para mostrar poder. Tem o caramba. Não precisa, precisa se conhecer. Porque não é só através do blazer que você mostra poder. Eu até dei uma palestra recentemente agora, no sábado, falando sobre a força da mulher. Muita gente acha que a força da mulher tem que ser na brutalidade e querer falar grosso, e não é por aí. A força da mulher ela está em outro lugar, em outro movimento. Ela está na suavidade, por incrível que pareça. Mas aí seria um tema para a gente conversar outro dia. E com as linhas retas, a gente consegue formar também, olha, o triângulo, que são as linhas diagonais. As linhas diagonais, a gente consegue observar, inclusive, nos olhos. E tem gente que tem o olho, a pontinha e o cantinho mais para cima, tem gente que tem o cantinho mais para baixo. O cantinho mais para cima, essas linhas para cima, elas trazem mais extroversão. Isso, inclusive, a gente consegue ver em roupa, em decote, a gente consegue ver em corte de cabelo, então aqueles cortes que são mais repicados e que são assim, mais levantados para cima. Levantado para baixo não dá, né, gente? São para cima. E as linhas inclinadas para baixo, elas trazem um pouco mais de introspecção. Então, uma característica, por exemplo, de uma pessoa um pouco mais introspectiva, ali mais na dela, não tem essa extroversão, essa amplitude de movimento, vamos dizer assim. Aí o diagrama facial, como que a gente avalia? Então, aqui nesse caso, por exemplo, ó, a gente tem uma linha levemente inclinada na sobrancelha, vocês conseguem ver? E aí, como que é feito o diagrama facial? É analisada a altura do rosto. Então, o nosso rosto ele é dividido em 3 partes. Então, a gente tem aqui a área da razão, a área da emoção e a área da ação. Então, são realizadas leituras dentro dessas áreas para entender como que essa pessoa funciona. Então, essa mulher aqui, por exemplo, a gente percebe que ali a parte da testa dela é uma parte um pouco mais alta. Ou seja, ela mostra, não significa que ela seja, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Ela mostra que ela é uma mulher que ela primeiro pensa antes de tomar alguma atitude. E a gente vê a segunda altura dela. É que ela está bem proporcional. A segunda altura é da emoção. Então ela pensa e aí ela leva depois para as emoções para depois tomar uma ação, uma atitude. Então a gente consegue perceber isso. Só que isso aqui é de frente. De frente,
o nosso rosto ele é moldado para mostrar para as pessoas quem nós somos, mas mostrar para a sociedade. Por quê? Vocês são iguais na rua, igual vocês são em casa? Não, né? Ninguém é. As pessoas costumam ser muito mais verdadeiras dentro de casa, onde elas se sentem seguras, estão com a família ou com amigos mais próximos. Então, dificilmente ela vai ser 100% igual na rua quando ela é em casa. Pode acontecer? Pode, lógico que pode acontecer. Mas, na sua maioria, funciona assim. E como que a gente vai saber como que é essa pessoa? Como que eu faço a leitura? Através do perfil dela. Então, através do perfil... A genética influencia na personalidade também. A genética, ela traz outras questões. Traços do rosto. É a epigenética. É o ambiente que vai moldando. Inclusive, de 7 em 7 anos, se vocês repararem, existe uma diferença, não só por, lógico, questão de envelhecimento, qualidade de vida, mas existe uma mudança também. Meu rosto, por exemplo, aqui ele está mais largo do que antes, meu rosto ele era mais fino. Então vocês podem reparar, e tem pessoas que vão afinando conforme vão envelhecendo, então depende muito ali da pessoa, depende do quê? Do meio que ela tá, o quanto o meio influencia ela e o que ela deseja também, quais são os objetivos dela, então tudo isso vai influenciando. Por quê? A cada 90 dias, olha como o nosso corpo é fantástico, a cada 90 dias, todas as nossas células, elas são trocadas, a cada 90 dias. Todo dia elas se renovam. Todo dia as células nascem e morrem no nosso corpo, mas dentro de 90 dias todas elas já são novas. E as nossas células, elas são inteligentes, por isso que eu falei do poder da palavra para vocês. Existem estudos, inclusive experimentos. Não sei se vocês já ouviram falar do experimento. Esqueci o nome dele agora, gente. Japonês, né? Harimoto. Esqueci o nome dele, gente. Com arroz. Vocês já viram? Então, ou então do gelo, que ele fotografou o gelo. O gelo tinha prismas diferentes, imagens diferentes. Por quê? Por conta da palavra, do som. E o nosso corpo, ele tem muita água, 70% de água. Então, olha só o poder da palavra. O que a gente conta para nós, quem nós somos, isso vai influenciar em quem realmente nós vamos ser lá na frente. Então, Carol, nossa, mas me sinto uma porcaria hoje. Como que eu faço para me sentir bem? Fala que outra coisa. Fala que você é capaz, fala que você é inteligente, fala que você alcança. E, Carol, nossa, parece fácil, mas será que é fácil? Não, não é, gente, não é fácil. Tá? É um treino. Eu faço isso também e, Carol, você não passa por apuros? Lógico que passo. Faço também, tenho também os meus tropeços, minhas pedras. Mas isso faz parte da vida. Mas quando você tem esse entendimento, quando você tem essas informações, você passa por isso de uma forma mais leve, de uma forma muito mais fácil. Uma outra coisa também que a gente consegue observar no rosto, através da largura. Então a largura também conta pra gente como que é essa pessoa. A proeminência. O que é a proeminência? Proeminência é o que está no rosto projetado. Então o que ela tem de mais projetado aqui no rosto dela? Aqui precisaria ver ela de perfil, mas aparentemente o nariz dela parece ser um nariz mais habilitado. Só que isso a gente só vai ter certeza vendo ela de perfil. Então, proeminência, por exemplo, existem pessoas que têm o queixo mais para dentro, mais retraído. Existem pessoas que têm o queixo já mais pontudo. Esse queixo mais pontudo é um queixo que a gente chama de proeminente. E o que o queixo fala? De uma pessoa que vai para a ação, que vai para frente. Tem uma outra imagem depois aqui que eu vou mostrar para vocês sobre o queixo, que vocês vão entender melhor. E a energia também. A energia a gente consegue ver através do tônus da pele. Se essa pessoa tem muita energia ou não tem. Se ela tem muita vitalidade, muita saúde ou não. Inclusive a medicina chinesa utiliza muito esses parâmetros de observar a pele, textura. Eles acabam vendo também. E a gente observa também, lógico, não só de mulher, mas no rosto dos homens também. Esse homem, por exemplo, o que a gente consegue observar? Vocês veem que ele tem uma cicatriz no rosto? A cicatriz também conta alguma coisa. E essa cicatriz, ela está apontada para baixo. Então, é algo que aconteceu na vida dele, que marcou muito ele, e foi um fato triste, foi um fato traumático para ele. A barba. Se vocês observarem, a barba tem ali um excesso de pelo na parte ali do queixo. Observa que o queixo dele não é muito longo. Olha que o queixo dele é curtinho.
Mas o que ele fez? Ele usou aqui um truque para aumentar o queixo dele, que foi através da barba. Então os homens também conseguem utilizar isso e alterar, igual as mulheres fazem também com cabelo, com maquiagem. O homem tem a barba que ele pode utilizar dessa forma. Então o que ele fez? Ele mudou inclusive o formato do rosto dele, o formato, percebam que ele era mais arredondado e ele ficou um pouco mais aqui afunilado, mais bicudo. Ele tinha uma imagem de uma pessoa mais sociável, com o rosto arredondado. Quando ele fez isso aqui com o cavanhaque, o que ele fez? Não é que ele não é mais sociável, tá? Mas ele criou um formato aqui para o rosto dele, mostrando que a razão é importante e a ação. Entende? Ele mudou ali a forma, e aí conforme ele muda a forma, o que acontece? Acaba mudando também a forma dele reagir, atingir os objetivos dele. O nariz. Quando tem o nariz assim mais largo, aqui a gente chama de aba, tá? Quando tem aqui essas abas mais largas, são pessoas normalmente que são as pessoas mais fáceis de lidar, pessoas que são mais carinhosas, que gostam ali de contato com as outras pessoas. Talvez você esteja até pensando, nossa Carol, mas eu sou assim, eu conheço alguém assim, mas não vejo essa característica. É bem possível, porque aqui eu estou falando uma característica isolada, tá? Então aqui vocês não vão conseguir se encaixar em um perfil. Por quê? Porque vocês têm vários elementos, assim como eu tenho também. Então quando a gente faz essa análise, a gente tem que analisar o todo da pessoa. Aqui eu estou falando para vocês análise isolada, de pontos ali muito isolados, tá? Mas para ter um resultado ali fidedigno, tem que olhar para o todo da pessoa, tá bom? Uma outra coisa, apesar dele ter aqui a aba mais larga, percebam que a narina dele a gente quase não consegue enxergar. Quando a gente quase não vê ali a narina, o que mostra? Que ele é um pouco temeroso de se mostrar quem ele é no meio, nos lugares que ele vai. Então quando a narina ela não é muito exposta, normalmente são pessoas que elas são mais tímidas, que não gostam de se expor, é uma pessoa um pouco ali mais fechada. Como ele tem essa aba, e aqui a comunicação dele através desse lábio, eu vejo um lábio bem proeminente, um lábio mais carnudo, eu acho que ele gosta de se comunicar. Então, que leitura que eu faço aqui dele? Que talvez ele chegue um pouco temeroso no ambiente, mas depois que ele se sente confortável, depois que ele conhece as pessoas, aí sim, ele passa a ser, vamos dizer assim, um pouco mais sociável. Deixa a timidez ali, a reserva um pouco de lado. Por quê? Porque ele se sente seguro. Então ele observa o lugar, ele precisa se sentir seguro nesse lugar para mostrar quem de fato ele é. Aqui que eu falei para vocês, uma face de perfil. Nessa face de perfil, olha, o que nós vemos? Vamos lá, vamos começar a analisar desde cima. A testa dela é uma testa mais curvinha. O que isso me conta? Pode ser que de frente não dê para ver, tá? Olha só que legal quando a gente vê de lado, que a gente realmente conhece a pessoa. Essa testa, ela parece até inclinada, mas ela é levemente curva. Mostra que ela, na hora de tomar as ações, atitudes, ela pensa antes de fazer isso e ela busca referências de coisas que ela já fez. Para quê? Para que ela tome ali uma atitude mais certeira. Não é aquela que, nossa, tive uma ideia, vou lá e faço. Não, ela pensa mesmo antes de realizar aquilo. Mas ela não demora muito, tá? E isso eu vejo por quê? Porque se você for ver a angulação do rosto dela, é um ângulo mais inclinado. Inclusive o nariz dela é um nariz inclinado, é um nariz mais proeminente, então não é um nariz pequenininho, é um nariz mais projetado. Inclusive, ele é projetado, ele é retinho. Quem tem esse nariz retinho, normalmente são pessoas que começam uma coisa e vão até o fim, terminam até o fim, gostam ali de um passo a passo, de seguir um passo a passo. O queixo dela mostra, a boca mostra que ela gosta muito de comer, gosta de conversar, tem ali uma boa comunicação. E a boca fala também sobre os órgãos íntimos, me parece. E ali o queixo é um queixo também mais proeminente. Agora vamos lá, vamos supor que na infância dela alguém tivesse falado para ela que você não é capaz, você não faz nada, você não toma atitude. Porque você tem que fazer as coisas e você não faz nada, você só fica aí parada. Imagina onde você está, já era que você está em outro lugar.
já deve ter conquistado mais coisas. Imagina se ela, com esse queixo, tivesse acreditado. Ela poderia ser uma mulher mais retraída, uma mulher talvez até com depressão, se ela tivesse acreditado nessa fala, porque com esse queixo, a gente vê que não é um tipo de mulher parada, é uma mulher que tem ação, porque o rosto dela conta isso. O rosto dela conta pra mim o quanto ela é dinâmica, tá? Gente, como que é possível ver isso? O nosso corpo, ele tem todas as ligações, as ramificações no nosso rosto. Então é como se tivesse um corpinho, o nosso corpo ele é todo assim, então é como se tivesse um corpinho no nosso rosto. A nossa orelha também, alguém que já fez acupuntura ou auriculoterapia, é um corpinho, é como se fosse um feto aqui, de ponta cabeça, a nossa orelha. Então o nosso corpo ele é todo interligado, todo. E a face, por que é bacana? Porque é a área mais exposta do nosso corpo, é a área mais exposta. E é a área que a gente mais presta atenção nas pessoas. Quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente não vai ficar olhando ali o sapato, a roupa, a gente não vai ficar olhando outros elementos, a gente pode até olhar, mas 80% do tempo a gente olha ali para a face da pessoa e a gente faz essa leitura. E a face, ela está muito próxima do quê? Do nosso cérebro. Então as informações são muito rápidas, muito rápidas. Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Sim? Sim. Tá legal? Tá legal. Sabem quem é essa moça? Todo mundo conhece? É assim, isso, Cíntia Chagas. Eu fiz um post dela no tempo que ela se divorciou, acho que agora já deu um mês. Já é meio notícia velha, mas eu achei interessante trazer aqui pra vocês. Eu já estava vendo que o casamento dela não estava muito legal, se não me engano, acho que foi com 3 meses de casamento que ela acabou divorciando. E eu vou contar pra vocês como que eu identifiquei isso. Tá? Aqui é a foto dela antes, olha a diferença que a gente vê, aqui é a foto dela depois. Aqui é a foto dela depois, hoje, lógico, ela tem procedimento, ela tem botox. Tomem cuidado também com esses procedimento na micropigmentação na sobrancelha, por quê? Vocês fazem isso, vai mudando a forma do teu rosto. Mas será que vai mudar de uma forma que vai te favorecer ou não? Por que eu falo isso? Ela, por exemplo, está com o rosto mais parece que quadrado, mais quadradão. E aí, ela já tem uma personalidade muito forte. O cabelo quadradinho, assim, ela enfatiza ainda mais isso, ainda mais essa forma. Se ela usar a cor vermelha, então, porque as cores também comunicam algo sobre nós, ela pode até chegar a ficar um pouco mais agressiva. Mais ainda, né? Porque ela é bem afiada, né? Na fala dela. Eu não sei o que é isso. Bom, esse aqui foi o post que eu fiz, a razão de Cíntia Chagas e o corte de cabelo dela. Eu já tinha observado, aqui, quando ela cortou o cabelo, eu falei, nossa, que estranho. Ela tá com, acho que ela estava com 2 meses, 3 meses de casada, eu falei, ela cortou o cabelo, eu vi o marido que cortou e acima do ombro. Por que eu achei estranho? Porque quando a mulher corta o cabelo e esse cabelo não toca mais os ombros, ela tá com uma energia yang. É uma energia de força, é uma energia masculina. E uma mulher que está recém-casada, cortar o cabelo curto assim, é estranho. Porque normalmente a mulher, quando ela acaba de casar, o que acontece? Ela se volta um pouco mais para o lar. É um outro contexto. Por mais que eles já estivessem morando juntos, é um outro contexto. A mulher ela tende a ficar mais feminina, o lado yin dela tende a florar mais. E não foi o caso dela. Eu achei um pouco estranho e eu fui investigar. E aí eu vi que a primeira foto do casamento deles que ela postou era preto e branco. Lembra que eu falei agora da cor para vocês? O quanto a cor fala algo? A vida, imaginem a vida sem cor. Não seria uma vida meio sem graça? É a mesma coisa. E cor é luz. As cores, assim, cor de branco, né? Mas a cor das cadeiras, das roupas de vocês, é luz. É luz que reflete. Lembra que eu expliquei para vocês sobre a pupila? É uma luz que entra na pupila. E aí eu já vou entrar de novo em ciências. E aí o nosso corpo acaba identificando qual é a cor por conta ali da frequência. Então existe uma frequência envolvida, tá? E aí quando eu coloco uma foto preta e branca, eu já sei, inclusive, fotinho de Instagram, quem coloca lá no perfil preto e branco, no WhatsApp, eu falo, ih, tá acontecendo alguma coisa com essa pessoa. Uma coisinha não tá legal com essa pessoa. E aí eu vi que a primeira foto que ela colocou foi essa, ela colocou depois outras coloridas, assim, mas a primeira foi essa. E aí depois, como que aconteceu o casamento deles? Eles casaram na Itália, só os dois, sem ninguém da família.
Por quê? Porque não ia ter condição de levar todo mundo, enfim, resolveram casar só os dois. Aí eles fizeram um jantar em São Paulo para a família de ambos, com os pais, os parentes mais próximos. E a foto que ela postou, a primeira de novo, foi o quê? Preto e branco. Tinha até um vídeo dela mostrando o vestido numa sequência, que era uma sequência, mas aí estava colorido. Mas a foto foi preta e branca. Estranho, né? Depois da sequência vem essa questão aqui do cabelo. Falei, tá estranho. E aí o último post foi um dia antes, ou 2 dias antes dela anunciar o divórcio. Ela abriu uma caixinha no Instagram e aí perguntaram para ela, se tivesse uma filha, qual seria o nome? E aí ela fala que não teria filho, né? Mas se tivesse, aí eu não lembro o nome, enfim, que ela falou, mas ela falou que não teria filhos. Eu falei, tá começando a fazer sentido, porque normalmente quem casa quer ter filhos. Tem casal que não quer? Tem, acontece. Mas como eu já acompanho ela, eu achei estranho, porque quando eu via ele, eu via o perfil de um homem que gosta de família. E aí eu achei um pouco estranho. E aí eu fui juntando as coisas, enfim. Mas para vocês perceberem que a gente mostra tudo. A gente mostra tudo para as pessoas, o que a gente sente, como a gente se comporta, o que a gente está vivendo no momento. Só que é lógico, né? Se não tem essa leitura, não tem esse estudo, fica tudo muito subliminar. Mas tomem cuidado com as fotos que vocês escolhem postar para essa criança. Quando for cortar o cabelo, mulherada deixa tocar o ombro. E olha só, uma pessoa comentou isso aqui no meu Facebook depois que eu fiz esse post. Cortei meu cabelo bem curto no ano passado. Não sabia desse significado, mas agora faz sentido pra mim. Estava em um relacionamento ruim e sabia disso, mas não sei o porquê eu insistia. Após o corte do cabelo, tudo piorou e veio o distanciamento interno. Isso aqui foi uma seguidora que falou. Então, pra vocês verem como é real. Diagrama corporal. Aqui é o meu, ainda chego nessa posição. O diagrama, bom, aquela parte que eu mostrei para vocês é o diagrama facial. Mas nós temos o corpo também, o nosso corpo fala também. Inclusive tem um livro que diz que o nosso corpo fala, não sei se todos já ouviram falar ou conhecem. Cristina Caeiro. Ai, eu me formei por ela. Ai, Jesus, amado. Não. Vem aí, filho, vem aqui. Peraí, deixa eu baixar um pouquinho, vou ver se me vem. Então essa parte que eu mostrei para vocês é o diagrama facial. Mas a gente tem também a parte do diagrama corporal. Por quê? O nosso corpo também comunica. E ele comunica através da forma do nosso corpo. Inclusive, vamos supor, apareceu uma estria. Eu machuquei o meu joelho. Tudo isso conta algo sobre algo que está acontecendo com você. Algo que o seu inconsciente está falando, olha, você precisa olhar para essa área da sua vida. Como que isso acontece? Lembra que eu falei para vocês do sistema límbico? E o que acontece? Ele acaba acionando lá o hipotálamo e os hormônios, eles acabam gerando uma química no organismo. Quando a gente está feliz, a gente também gera uma química, que é a dopamina. É a química da alegria. Mas além dessa química, nós temos inúmeras outras também que o nosso corpo acaba eliminando. Quando nós estamos passando por um momento difícil e com determinada pessoa, o nosso corpo ele mostra através da lateralidade. Então, eu trabalho com a linguagem do corpo, que é a medicina tradicional chinesa e egípcia também, tá? Que considera que o lado direito ele está sempre relacionado a mulheres e o lado esquerdo a homens. A linha chinesa atual inverteu. Eu não inverto. Por quê? Porque eu trabalho com energia. Quando a gente inverte, a gente está falando do sistema motor. Então, por exemplo, o meu hemisfério aqui direito do cérebro está mandando um comando para o meu braço esquerdo mexer. Por quê? Porque isso acontece essa troca na medula espinhal. Quando a gente fala de doenças psicossomáticas, marcas no corpo, de emoções, isso não acontece. Porque a gente trabalha com energia. E essa energia, ela troca ali na medula espinhal, só que quando ela troca, ela vai descendo até a ponta do pé. E depois ela sobe de novo.
porque é energia, então ela funciona em espiral, e quando ela volta para o mesmo lugar. Então por isso que não há essa diferença, tá? Mas o formato do corpo, ele também vai dizer muito sobre uma pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um ombro muito largo em relação ao resto do corpo, é uma pessoa que provavelmente tem uma energia de força. Sabe aquela pessoa líder, que chama as outras para tudo, que coloca ordem na casa? Provavelmente ela vai ter esse tipo de corpo, como eu falei para vocês no início, lógico, isso é uma análise isolada, a gente precisa olhar outros parâmetros também, tá bom? Ou, por exemplo, uma pessoa que tem aquele tipo mais estereotipado, então com o ombro certinho com o quadril, cinturinha fina, o corpo mais modelado, são pessoas dinâmicas, ágeis, que se movimentam, tá? Tem pessoas, por exemplo, que têm o ombro mais estreito, que tem o quadril mais largo. Então são pessoas que normalmente são mais maternais, são pessoas que, vão pensar que se tivesse um combate, ela não seria à frente do combate. A frente do combate seria do ombro mais largo, essa seria aquela mais maternal, que queria cuidar das outras pessoas, que gosta normalmente de um ambiente um pouco mais seguro, mais acolhedor, e dificilmente vai meio que dar a cara a tapa no mundo de casa, tá? E tem aquelas pessoas que têm o corpo já um pouco mais ali retilíneo, mais compridinho, que não tem ali tantas curvas. São pessoas que elas têm normalmente um veio um pouco mais artístico, são criativas, são muito inteligentes, normalmente são muito velozes também, principalmente se tiver a panturrilha mais fina. Só que elas são velozes assim no sentido de tomar atitude, ir para ação. Só que elas não perduram muito tempo naquela ação. Por quê? A panturrilha, ela é que dá força para a gente caminhar, para a gente atingir os nossos objetivos. As nossas pernas falam muito sobre caminhos, tá? Então a panturrilha fina, ela traz isso. Aí, como eu falei para vocês, é uma análise isolada, né? Então a gente tem que ali analisar o todo. E o DFC, em resumo, o DFC é toda essa análise, tanto da face quanto do corpo, para você poder se conhecer melhor. Porque imagina você ficar ouvindo, ou ter ouvido algo desde a infância que você não é. Então a pergunta que fica é, quem é você? Você realmente se conhece? Você sabe quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas? Porque a gente também tem fraqueza. Também existe isso. Às vezes que eu cortei o cabelo, foi tudo muito bem pensado e planejado. Por quê? Porque eu sei também das minhas fraquezas, assim como eu sei das minhas forças. E às vezes, a fraqueza, ela pode ser um ponto positivo também. Eu tenho uma amiga minha que precisava trabalhar no hospital, ela ia fazer um trabalho voluntário. Só que ela não tinha faculdade, não tinha muito estudo, mas ela queria ajudar lá. E precisavam dar valor nela. O que ela fez? Ela trabalha também na mesma área que eu. O que ela fez? Ela clareou o cabelo bastante. E ela tem a pele bem clarinha como eu. O que aconteceu? O contraste dela diminuiu. O que é o contraste? É a diferença de cor entre o cabelo e a pele. Os olhos a gente também considera, mas onde tem maior campo, né, é o cabelo e a pele. Quando você baixa o contraste, fica tudo clarinho, dá uma certa impressão de fragilidade. Só que ao mesmo tempo, no caso dela, como ela deixou quase branco o cabelo, envelheceu um pouco ela. E para ela foi bom, porque começaram a respeitar ela, viram ela como autoridade, por conta da idade fictícia. Ah, Carol, sempre vou ter que envelhecer para atingir o que eu quero? Eu nunca precisei envelhecer, graças a Deus. Depende do que você almeja, depende da sua forma, depende da sua postura, porque ela também, ela tem uma postura muito bem firme, é uma mulher de ação, de atitude, então ela tinha que diminuir um pouco isso, porque ela tem traços de muita força. Se ela chegasse com os traços de força dela lá, provavelmente eles iam ficar assim, meio de nariz para ela, não gostariam de permitir que ela entrasse lá. Porque eles não queriam muito aprovar o projeto dela. E aí ela utilizou também a imagem dela para conseguir alcançar o que ela deseja. O meu cabelo mesmo, por exemplo, eu tomo muito cuidado em relação ao loiro. Eu sou loira, mas se eu às vezes faço luzes, por exemplo, e clareio demais o cabelo, o que acontece? Eu fico com uma imagem muito de menina, muito de inocente, de sensível. Por quê? Porque meus traços também são finos. Então eu tenho o nariz fino, a minha sobrancelha também era uma sobrancelha um pouco mais fina, o meu lábio não tem aquele lábio grossão, bem espesso, é um lábio já mais médio para fino.
aqui o meu contorno, a minha ossatura também já é mais fina. Então, imagina só, se eu fico muito loira, ali eu estava bem loira até naquela primeira foto, tanto que me viam mais como menina. Agora, se eu colocar de novo aquela imagem, aquele loiro, eu vou voltar com essa imagem um pouco mais menina. Lógico, tem a postura, tem a conversa, tem, mas a primeira imagem não é muito importante. Porque quando você vai fazer negócio, quando você vai se posicionar, as pessoas vão te julgar pela primeira imagem. E essa primeira imagem vai ficar na mente das pessoas. Para você desmistificar isso, é possível? Sim, claro, é possível. Mas você tem o dobro de esforço do que se a sua imagem já estiver ali muito bem posicionada. E se vocês tiverem também alguma pergunta que quiser fazer, fiquem à vontade, tá bom? Aí a gente pode conversar comigo no café. Obrigada pela presença.